lugar que tem comida gostosa de verdade e clima de casa? Achou! No restaurante Bom Motivo tem refeição caprichada, tudo feito com aquele temperinho que a gente ama. Temos refeições no local por quilo e pratos executivos. E também marmitas e marmitex para você levar ou pedir no conforto da sua casa ou do seu trabalho. Ah, e se vier de carro, relaxa! Tem estacionamento conveniado ao lado do Banco Itaú. Venha almoçar com a gente e descubra um bom motivo para você sempre voltar. Integração, inovação e networking. Descubra um novo espaço para impulsionar sua criatividade e produtividade. O Multi-Coworking oferece ambientes inspiradores, com salas para reuniões, treinamentos, estações de trabalho e salas individuais totalmente equipadas com o mobiliário necessário. Com um ambiente criado para trazer conforto, bem-estar e sem burocracia. Eleve sua experiência de trabalho com o Multi-Coworking. Com Tecnologia Contábil é sua parceira especializada em soluções contábeis e fiscais no mundo digital. Com uma equipe altamente qualificada e focada na excelência, oferecemos serviços contábeis inovadores e eficientes, personalizados para atender às necessidades de cada cliente. Somos líderes no ramo de contabilidade digital, operando em todo o estado de São Paulo. Nosso compromisso é fornecer atendimento rápido e eficiente, utilizando tecnologias de ponta para garantir precisão e agilidade em cada processo. Oferecemos uma ampla gama de serviços contábeis, incluindo contabilidade em geral, consultoria fiscal, escrituração digital, relatórios gerenciais e recuperação tributária. Nosso maior diferencial é o atendimento personalizado digital com suporte ágil e direto. Descubra como podemos revolucionar a gestão contábil e fiscal da sua empresa. Visite nosso site ou envie uma mensagem. Estamos prontos para oferecer inovação, eficiência e satisfação garantida. De casa, cheinho de receitas gostosas para vocês. E hoje nós temos uma receita doce com a Carolzinha. E aí, gente, tudo bem? Minha amiga... Meu amor, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. É uma minha amiga de muito... Aí eu tô com medo do microfone. Será que bateu? Um microfone com o outro? Ô Caio, qual coisa você avisa a gente. A Carolzinha é minha amiga de 15, 20 anos. 15, por aí, uns 15, né? Gente, Não é? Por aí, uns 15 anos. Quando a gente era adolescente aqui, né, Carol? Adolescente de 30 anos. Ai, já era Deus, CLT, já. Feliz, gente. E a Carol é especialista em doces. Em tudo, né, Carol? Na cozinha, assim, em geral, né? Sou cozinheira, mas já trabalhei muito fazendo doces, vendendo. E hoje eu vou fazer uma receita que eu fazia muito pra vender. Isso. Eu acho que isso é uma boa dica também, né, gente? Pra quem quiser fazer pra vender, né? Sim. E ela vai passar aqui todos os segredinhos de como ela fazia. E esse docinho que assim, era uma especialidade. Tinha o pão de mel, né? Que você fazia bastante. Pão de mel, cone recheado, bombom de morango. O que mais, Fernando? Você era meu cliente, cara. Eu amava o pão de aqui, mel, né? e esse aqui. Era os que eu mais isso. gostava. Assim, que eu acho que mais comprava era o pão de mel e esse. Então ela vai ensinar aqui. Gente. Desculpa. Vamos então na nossa receitinha. Foca, Fernando, Foco. vamos lá. Vai. E agora nós vamos fazer então. Nós vamos fazer, não, você vai fazer. O que a gente vai fazer, fazendo Fernando? Isso é o bombom de brigadeiro. A Coxinha de brigadeiro com morango. Com morango. Isso. E aí ela vai fazer aqui os dois, né, Carol? Quer dizer, ela já fez o branco, brigadeiro branco, está na geladeira.
pra gente modelar ele, né? Porque ele precisa estar geladinho, né, Carol? Sim, tem que estar bem né? firminho, sim. Senão E agora ela vai mostrar aqui como que ela faz esse brigadeiro, só que aqui ela vai fazer o ao leite. Então é o seguinte, com a panela desligada, fogo, né? Panela Fogo, não, né? é. Fogo desligado, eu vou colocar uma lata de leite condensado. E aí, gente, eu não ligo de mostrar a marca aqui, né? Até porque eu acho que a Nestlé nem precisa mais disso. Nós estamos usando Ai. aqui o leite moça. Dá pra ser outro, Carol? Claro, pode ser da preferência da né? pessoa. Mas- Tem gente que usa o zero lactose, né? É. Que o pessoal agora tá com babado. Tipo, Tudo problema bem de ser lactose. aqueles semi-desnatado, que o pessoal. Que Pode ele é fazer mais também. baratão? Pode fazer também. Porque assim, o leite condensado, esse aqui é integral, né? E Sim. aqueles lá são semi-desnatado, só que ele demora um pouco mais da ponta. Ele né? vai demorar um pouquinho, mas a gente vai usar também. A gente vai usar o fogo baixo Aham. pra não correr o risco de queimar. E também o fundo da panela tem que ser mais grossinho, porque senão Boa, ele queima fácil. boa. Então, assim, Então- as panelas com fundo mais grossinho, aí evita Isso, queimar, né? Evita é isso. queimar. Aí então vai uma lata de leite condensado, 3 colheres de achocolatado em pó. Eu uso achocolatado, tá, Aham. gente? Mas vocês podem usar chocolate, Tanto em pó, faz. barra de chocolate, aí vocês veem o que vocês preferem. Eu gosto mais de chocolate achocolatado, sabia? Eu acho, por Fer, tem mais preferência gostinho. mesmo. É. Beleza. E aí, como é que liga aqui mesmo, gente? Aí Tô vamos lá. Perdida. Ligar. É. Vou estar nessa boca. Nós vamos colocar no 5, que ele é um Isso. médio. Eu vou pôr. O outro a gente fez no 6, né? E depois você baixou. É, foi? comecei Vou no pôr 6. É a hora que começar a borbulhar, Ah, a gente abaixa um pouquinho. Então, quanto tempo você deixa, Carol? Fer, eu deixo mais ou menos. Eu acho que nesse fogo, do jeito que tá, ele vai demorar uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. E aí ele boa. começa a borbulhar e mexendo É. sempre. Não pode né? parar de mexer, tá? E sempre no fundo. E esse é o utensílio também ideal, né, Carol? Ai, com certeza. Que é o Tem pão ser duro. o pão duro, porque É. ele raspa a panela. Eu fico sempre fazendo um movimento de 8. Aham, Movimento de 8, sem parar. ótimo. Aí ele vai começar a E aí borbulhar. vai pegando nas beiradinhas, sabe? Show. Isso, ele vai raspando aqui. Uhum. Vai raspando dos lados e raspando embaixo, Tá, né? beleza. Show de bola. E então a Aí- gente já mostra o ponto dele, né, Carol? Sim, Então tá. já. Pessoal, então voltando aqui com o nosso brigadeiro praticamente pronto, né, cara? Praticamente pronto. A hora que tá pronto a gente sabe por quê. Dá pra filmar aqui? Ele descola do fundo da panela. Já pode E mesmo desligar. assim ele ainda tá cremoso, né? Não é pra Sim, deixar não muito é pra tempo, deixar depois senão ele muito fica muito tempo. duro, né? É, exato. Lindo. Esse é o ponto que vai deixar ele cremoso e no ponto de enrolar. Lindo. Agora, ó, vou pegar aqui um pratinho pra Carol. Pega um pratinho. E a hoje. gente vai colocar aqui e a gente deixa ele esfriar, né? Olha que coisa linda. Você tem porcelanato em casa, já tentou de tudo e tem muito medo de manchar em um produto eficiente? A Brumax é fábrica e desenvolveu um produto específico para o seu porcelanato. Produto eficiente, concentrado, seguro, não contém ácido e a forma de usar é muito simples. Um copinho de café para um balde d'água, custando para você muito pouco. Produto eficiente, preço de fábrica, seguro e não mancha, só podia ser onde? Na Brumax. Então, gente, ó, a gente tem o brigadeirinho preto aqui, tá? Pronto, só que ele ainda está quente. Esse aqui, que é o branco, ele foi feito antes, então ele está frio já, firminho. Então você pode fazer um ou outro. E aí nós vamos fazer a finalização com esse aqui que já está frio. E agora? Vamos lá. Vamos pegar os moranguinhos. Tem que ser um morango que não tá machucado, que não tá aquele morango amassado, Aham. porque senão ele solta água e não vai dar pra fechar a coxinha. Tá. Então, eu lavei os morangos. Vou tirar só o cabinho, Fer. Não e aí corta lava nada. ele com cabo, né? Isso, lava com o cabinho. Tira o cabinho. Mostra a pontinha lá pra ela. Porque não é pra tirar é pra deixar esse cabinhozinho Isso. assim. É só as folhinhas mesmo que é pra tirar, né, Carol? Que ele vai segurar a água, Aham. o morango tem muita água. E ainda eu vou secar ele com papel toalha, né? Pra tirar bem essa umidade do morango. E aí a gente vai modelar.
passa um pouquinho de manteiga nas E, mãos. gente, outra coisa que eu queria falar, a Carol, além dos doces que ela faz, né? Ela também tem um perfil no Instagram que ela dá indicações, né? Ela faz um review de lugares De maravilhosos lugares. de Bauru, região. E como que é o nome? Chama Vai Carolzinha. Coloca Sigam aí, lá, gente. Vai Carolzinha, que visita e dá as melhores indicações de Bauru e região. Sim. É isso, né? Tô esperando De vocês comidinhas. lá. Dou receitas também lá, Ah, e receitas Sim, também. receitas, vou te chamar pra ir lá fazer uma receita pai, comigo. Eu vou. viu? Né? Eu Bora? vou. Que receita? Não sei. Eu escolho? Salgada, né? O Porque que doce você- já deu, né, já gente? deu. Tá bom já de Tá doce. bom de doce. Ó, deixa eu abrir aqui a massinha. A gente vai abrir como se fosse fazer uma coxinha mesmo. Pega um tantinho bom, uma colher de sopa cheia. Abre. Bota o morangucho. Ai, que E aí a gente lindinho. vai modelando. Isso aqui é uma graça, né, gente? Porque assim, para uma Lindíssimo, festinha, para lindíssimo. fazer, para vender, as pessoas amam. Só de fazer esse formatinho já fica diferente, né, Fer? É. Olha que coisa Ó, linda. uma Tem gente que coxinha. banha também, né, Carol? No Isso, chocolate. banha no né? chocolate derretido, deixa secar e vira um belo de um bombom de morango. Aqui a gente vai passar no leite em pó. Passa no leite em pó. Tem um pratinho aí, Deixa eu Fer, pegar pra outro gente aqui. colocar as coxinhas. E aí também pode colocar passar no confeito que quiser, né, Fer? Tem, Se isso, quiser no passar granulado. granulado colorido. Aham. Aqueles splits também, fica bem bonitinho. Ai, que coisa fofa. Faz um agora, então. Não tenho. Não Ah, tenho lá, Fernando! não tenho. Eu acho que eu não tenho. Vou tentar, mas eu acho que eu não Tenta, tenho vai, a Claro que você destreza, consegue, não, gente. viu? Você consegue Mas tudo. pra modelar as coisas eu sou meio Ai, já tô com vontade de Meio comer isso bocó. daí, gente. Que delícia. assim, tá bom? Não, mais. Mais? É, uma colheradona, isso. Vamos ver. Já fez coxinha? Já, coxinha. Não, pra gravar aqui no programa, não. Porque são muitos processos. É, né? Tem que ser uma coisa mais rápida, sabe? Sim. Tá bom assim? As pessoas teacher? amam, né? Vai, Divo. Deixa Já eu sequei o pôr moranguinho mais- pra você. Mais manteiga aqui. Teacher. Eu amo. Tá bom assim, teacher? Tá lindo. Vamos lá. Vai ficar babado. A minha ficou menor, parece, né? Eu acho que eu peguei pouca massa, né? Mas aí vai dar certo. Vai dar certo, confio vai dar nessas certo, vai mãozinhas. dar certo. E aí, lembrando também, né, Fer? É. O brigadeiro branco, ele é igual ao brigadeiro preto, só que eu não coloquei o achocolatado. É, É igualzinho. só o leite condensado com a manteiga. É, e ele é mais chato de fazer, né, Carol? Brigadeiro Fica branco, né? mexendo bem, porque ele pode grudar no fundo. Mas aí é só Isso. fogo baixo, mexendo sempre. Aí! Aí. Ah lá, que bonitinho! Ah, deu certo, né? Ficou A sua acho que muito ficou mais divo. bonitinha, mas tá bom. Não. É minha primeira vez fazendo esse brigadeiro, Aí, eu acho. gente! Deu certo. Ai, que tudo! Pode comer? Quer já comer? Essa é a nossa finalização do nosso... Quer cortar um no meio pra mostrar? Corta no meio. Fica tão isso. bonito, né? É, fica lindo. Corta de assim, de compridinho, De compridinho. assim. Quer cortar? Toma. Corta. E aí, gente, isso... Quanto custa mais ou menos por aí um brigadeiro desse? Uma Por coxinha aí? dessa? É. Por aí? Uns 10 Fer, reais? Uns 8, 10 reais, É, viu? né? E é isso, Olha que gente. Eu belo. acho que pra vender é uma boa. É lindo, lindíssimo, maravilhoso. Vamos experimentar! E Bora. aí, gente? Tchim-tchim. Tchim-tchim. Olha a combinação do Doce com Hum. o azedinho. ácido, né? Muito bom. Que delícia. Façam, gente. Pessoal, Sucesso. fica a dica pra vocês dessa receitinha que dá pra fazer pra vender, né, Carol? Com certeza. Só colocar numa forminha, um saquinho, um É, né? lacinho. Coisa mais linda. Sigam a Carol, acompanhem Vai, nas redes sociais. Carolzinha! Vai, Carolzinha! Gente! Um grande beijo pra vocês. Um ali E agora outro aqui. e outro ali. Agora outro aqui. Outro aqui e a Outro gente aqui. fica até amanhã mandando beijo. É. Como que é?
Coraçãozinho. Gente, beijo, muito obrigado pela companhia, muito obrigado, Eu Carol, que agradeço. pela presença, por ensinar a gente a fazer essa receitinha deliciosa. Me chame quando e você agora quiser. eu devo pra você também uma visita. Muito Eu obrigado, tô te meu esperando. amor. Adorei, Beijo. adoramos, né? Beijo, até, eu vou comendo. Até. Cremosinho, né? Delicioso. Hoje vamos falar de cerca perimetral. A Vitver, você sabe, somos especialistas em segurança eletrônica. E o primeiro elo da segurança é a cerca, é a proteção perimetral do seu patrimônio. Trabalhamos com cerca elétrica e cercas concertinas. Cerca elétrica de alta performance, haste de 1 metro de altura, 6 fios, eletrificada e monitorada. Concertina, 24 lâminas por volta, 45 centímetros de diâmetro interno, proteção robusta para o seu patrimônio. Antes que haja um prejuízo efetivo, uma porta estourada, uma janela arrombada, a cerca perimetral ela tem o objetivo de identificar a tentativa de invasão. Então é muito importante, você que não tenha cerca, promova a instalação da cerca e caso você tenha, às vezes um galho de árvore estoura um fio, amassa a concertina, é importante mantê-la sempre eficiente. Você que precisa de um monitoramento e uma cerca perimetral de alta performance, entre em contato com a Vitver. Com você aonde estiver. Tá sentindo esse friozinho? Imagina para quem dorme no chão gelado. Na Jomelli você encontra tudo para proteger o seu pet nesse inverno. Casinhas e caminhas confortáveis, roupinhas quentinhas e cheias de estilo. Mantas fofinhas para deixar o cantinho ainda mais aconchegante. Seu pet merece conforto e carinho, mesmo nos dias mais gelados. Venha conferir ou chame no WhatsApp 14 996 38 3797. Jomelli, cuidando do seu pet com carinho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Carla Colognesi, que é advogada especialista em assuntos regulatórios e também proprietária da Regularize. E vai trazer assuntos muito interessantes. Carla, tudo bem? Tudo bem, como você tá? Tudo certo. Carla, começa contando pra gente um pouquinho como que surgiu a história da Regularize. Na verdade, eu trabalhei na Polícia Federal durante muitos anos e lá eu já trabalhava com produto químico controlado. E eu tive essa ideia de montar essa empresa para trabalhar inicialmente com produto químico controlado. E o tempo foi passando e aí a empresa teve necessidade de aumentar a gama da empresa. Tipo, hoje a gente faz todos os tipos de licenças. Quais são os principais serviços que vocês atendem aqui na Regularize hoje? Olha, hoje tudo que é regulatório, tá? Então, é prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, Anvisa, Ministério da Agricultura, CETESB, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, ortógrafo DAE, a parte de auditoria interna. Então, assim, é muito serviço, é muita coisa. E quando a gente fala em assuntos regulatórios, a gente está falando de assuntos que, na realidade não de assuntos, mas de licenças que a empresa precisa para se manter, seria isso? Na verdade são licenças obrigatórias, tá? Todas as empresas precisam estar regularizadas para poder se manter, para poder trabalhar. Sem essas licenças elas podem ser punidas. E cada empresa precisa de uma licença diferente. Então, eu preciso entender o tamanho da minha empresa e o que ela precisa. Seria mais ou menos nesse sentido. Na verdade, tem análise do KNAI, né? Primeira coisa, tem que fazer a análise do KNAI, verificar se o local que vai ser implantada a empresa, se ali pode ter a empresa ou não.
e a partir dali ver quais as licenças necessárias que os órgãos precisam. Carla, então você está falando que você consegue atender vários tipos de empresas hoje aqui, vários tipos de setores. Mas qual seria o maior diferencial da Regularize hoje? O diferencial da Regularize é que nós fazemos um atendimento personalíssimo. O que seria esse atendimento personalíssimo? Eu vou até a empresa, eu verifico qual é a necessidade da empresa em todos os setores. Fazemos uma análise e começamos a atuar. Então, a parte de manual de boas práticas, a parte de POP, a parte de estrutural da empresa, até a parte de economia, o que a empresa pode economizar, no que a pessoa pode economizar. É um trabalho muito diferente, é um trabalho muito legal. Diferente até mesmo de um despachante, igual você estava falando. Completamente. Despachante, você só manda a documentação, a pessoa faz, você não conhece nem a pessoa, quem você está mandando a documentação. Você consegue, então, também mostrar para a empresa por que ela precisa estar regularizada também, né? Exatamente. Teve já algum caso de como isso, de algum exemplo de como a assessoria ela é muito importante para a empresa? O que é muito engraçado é que as empresas chegam aqui para mim pequena, muitas vezes começando, e hoje eu vejo assim, atendendo fora do país, fazendo importação, exportação. A gente cresce junto com a empresa, isso é importante. E graças a Deus, os clientes que estão com a gente estão aí com a gente há muitos anos. Quais são, então, os maiores benefícios da empresa ela ter uma assessoria regulatória? Eu acho, né? No meu ver, a empresa realmente precisa disso. Porque sozinha é muito difícil, principalmente quando você deixa na mão de funcionário. O turnover, o tempo todo está mudando o funcionário, você deixa uma coisa tão importante na mão de uma pessoa que não tem o mesmo carinho, amor e responsabilidade sobre aquela empresa. Já aconteceu com a gente aqui, eu não vou citar nomes, mas uma empresa deixou na mão de um funcionário, o funcionário saiu com raiva e apagou tudo. Tudo da empresa, tudo. A gente teve que correr atrás. Lógico, tem muita coisa que fica no sistema, mas tem muita coisa que não fica, que é interno da empresa. Então, quando você contrata uma empresa terceirizada, que vai cuidar com responsabilidade, com segurança da tua empresa, não tem como não crescer, não tem como dar errado. E outra, né, Carla? Às vezes o empresário ele acha que aquela licença, isso eu não preciso pagar isso, eu não preciso pagar... É o grande erro, né? É o grande erro, porque existe uma legislação e a legislação tem que ser cumprida. E a empresa que não é regularizada, a empresa não cresce. Não tem como, não tem como. Se você colocar a sua empresa em ordem, não tem como ela não crescer, não tem como ela não fluir. Ela vai, e assim, de experiência própria, estou há 9 anos no ramo. A empresa, quando tem tudo em ordem, a empresa cresce. Mas é importante manter tudo em ordem, colocar a documentação em ordem. Tem uma empresa que vai te auxiliar no seu crescimento. É isso que a Regularize faz com você. Você sabe que é errado usar o álcool líquido 70 para as mãos? Agora você vai saber a diferença entre o álcool 92 líquido, o álcool 70 líquido e o álcool gel 70. Esse álcool 92%, aquele tradicional antigo, que as pessoas inclusive usam para colocar fogo na churrasqueira, esse álcool é muito errado para as mãos. Primeiro, ele vai irritar a pele. Segundo, ele é muito volátil, ele não dá tempo da ação bactericida do álcool agir. E o pior de todos eles, ele é muito inflamável, correndo risco de acidente de queimadura. Agora eu vou falar do queridinho do momento, o álcool 70 líquido. Muitas pessoas estão usando isso para as mãos. Você vai se surpreender, é errado. Ele não é seguro para fazer ação bactericida, porque ele é muito volátil, ele seca muito rápido, não dá tempo do produto agir nas suas mãos. E agora sim você vai saber qual é o mais correto e por quê. O álcool gel 70, esse sim é o correto, porque ele demora para evaporar, dando tempo da ação bactericida agir nas suas mãos. Agora, eu sei sim que tem muitas pessoas que não gostam, porque no final a mão fica melada, meio grudando. Isso é baixa qualidade do produto que você comprou ou que você usou. Aqui na Brumax, nós se preocupamos muito com a qualidade desse produto. Aqui a sua mão, usando ele, a sua mão vai ficar totalmente segura quanto à
bactérias, não tendo, e sua mão no final vai ficar até macia, não vai ficar grudando. Compre na Brumax, qualidade é aqui. A ideia da empresa ela surgiu de quando eu trabalhava numa outra empresa de comunicação visual e eles segmentaram o produto neles e abriu uma oportunidade de mercado para gente. Então isso daí foi a oportunidade da gente abrir a outra arte e ganhar mercado, porque a gente tinha condições de atender aquele tipo de cliente e a gente investiu nisso daí. A empresa agora, dia 13 de junho, ela faz 6 anos. O que mudou de quando a gente abriu até hoje foi a transformação da empresa de pirô de impressão para fábrica de comunicação visual. Então hoje a gente atende uma pequena parte da linha de varejo, mas o foco da empresa mesmo é o ramo corporativo. Hoje a nossa empresa ela não terceiriza nenhum tipo de mão de obra, né? Então hoje nós temos desde a parte de criação, layout, execução, nós temos a parte de construir os projetos de acordo com o que os nossos equipamentos oferecem, né? O produto que a gente oferece hoje é de extrema qualidade. Então, desde a mão de obra prestada ao produto, então ele é de extrema qualidade. Por quê? A gente já tem um tempo no mercado, então a gente já não tem mais dúvida do que tipo de produto que a gente vai trabalhar. E é o que a gente emprega dentro da nossa fábrica hoje. Pode ser desde a marca do ACN que a gente trabalha, a marca do adesivo de impressão, a tinta que a nossa impressora usa e a parte de ferramentaria. Então a gente já sabe com que tipo a gente vai trabalhar aqui dentro. A gente ganhou um status, né, por indicação, pela qualidade do serviço que a gente entrega, né? E se for buscar qualquer referência de mercado, a gente é indicado. Então, você pegar um cliente, pode ser um cliente local, e ele buscar alguma referência, mesmo aqui dentro da cidade, se você for pegar hoje, a gente não tem sinistro, não tem uma ação de reclamação direta. Mesmo que tivesse alguma situação que o cliente fala, puxa, poderia melhorar aquilo ali, é feito na hora. Então a gente não vai entregar a obra e o cliente fala, mas eu não gostei disso. Não, você não gostou, se você quer de que jeito, de que forma? A gente vai e muda para ficar o mais próximo possível do que ele imaginou. Entendeu? Então, isso daí é um ganho que a gente tem. E entender a necessidade do cliente sem precisar isso daí espalhar por vários departamentos, por vários setores, né? Então a gente otimiza isso daí também. Fica rápido, o cliente gosta disso. Então, quando eu comecei, eu não entendia da forma que eu entendo hoje. Então a gente foi ganhando experiência de uma forma diferente, porque de empregado a gente teve que ter a visão de patrão, só que a gente teve que ter a visão de mercado. Isso daí fez a gente crescer, fez a gente evoluir. Eu abri a minha empresa, eu tinha R$4.000. Eu comprei uma maquininha de recorde, acreditando que o meu mercado ia ser aquilo ali.
Entendeu? Então, em 6 anos, o que a gente colocou de investimento dentro da empresa, às vezes quem não entende pode achar que é pouco, né? Mas a gente já investiu muito e a gente já se capacitou dentro desse nosso investimento. Então, o que a gente tem hoje de capacidade de produzir, entregar e de existir é muito maior do que aquilo que eu imaginei que fosse. Aí, tio, eu sou o Tio Petisco e hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem legal que muita gente acaba pulando, que é o cronograma de treino. É isso aí. A gente está separando algumas coisas aqui para a gente ensinar vocês como você deve montar um cronograma para treinar seu pet, tanto convencional quanto não convencional. Se é uma ave, se é o cachorrinho, é importante você ter um cronograma, você ter um início, um meio e um fim. Você precisa pensar no objetivo e criar etapas para fazer esse cronograma. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é um assunto que me chamou muita atenção durante esses dias. A gente fez, Tio Petisco Responde, fez umas caixinhas de perguntas no Instagram, né? Sempre faço, procuro fazer toda semana uma caixinha para você tirar as dúvidas. Então, se você tem dúvida, já manda lá nossa caixinha de perguntas no nosso Instagram, segue lá Tio Petisco, que você vai poder conferir e mandar essas dúvidas também nessa caixinha de perguntas no Instagram, que eu respondo ali direto no tete a tete. E também acompanhar nossas lives, que toda quarta-feira às 9 horas da manhã tem live no Instagram, tem live no YouTube também. Então pode ir para lá, entra, marca ali, vê, compartilha. Quanto mais a gente fomentar a informação, divulgar a informação, acho que é melhor, né? O intuito desse canal, o intuito do programa é levar informação para você e para o seu pet aí na sua casa. Então, o que aconteceu que me chamou a atenção? Falei, pô, isso dá um vídeo bem legal. Uma tutora mandou uma pergunta que era a seguinte. A primeira pergunta que ela mandou foi: tem uma calopsita de 42 dias de vida e essa calopsita, toda vez que me vê, ela fica pedindo comida o tempo todo. A primeira coisa é legal que mostra, né, que essa calopsita está tendo um imprint alimentar com ela, ou seja, ela está fazendo a alimentação adequada e está fazendo sempre criando um vínculo, criando uma emoção, né, sendo o petisco para aquela calopsita. Isso é muito legal. A segunda pergunta dela foi: a minha calopsita, eu tô querendo fazer o desmame e eu não consigo fazer o desmame, que é tirar a papinha, né? Parar de dar papinha e deixar ela comer comida sozinha, estrusada, como da Selecta Birds aqui. Mas eu já tentei fazer todos os métodos e nenhum resolveu. E aí eu olhei e falei, meu Deus, a gente precisa mostrar para as pessoas que a informática, né? Na verdade, a informação na internet, eu acho que na informática nem se fala mais isso, na internet aqui, a informação é muito rápida. Mas a gente precisa tomar cuidado com a velocidade da internet, a velocidade que a gente está aprendendo as coisas aqui na internet, aqui na TV, né? E a velocidade que a gente está aplicando realmente isso, porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu sou super a favor e eu fomento que cada vez mais as pessoas procurem ter mais conhecimento, procurem outros treinadores, procurem absorver mais esse conhecimento, é super legal. Mas a partir do momento que você for adquirindo esses conhecimentos, você precisa parar, analisar e ver qual método você vai seguir. E seguir um método do começo ao fim. É importante você ter esse cronograma, seguir esse cronograma de treino. Porque senão você vai ficar com a sensação que tentou tudo e na verdade você não fez nada, não deu certo. E eu digo isso com muita convicção, porque assim, com 42 dias de vida, a sua ave nem está começando a fazer o desmame. Imagina se com 42 dias eu vou começar a fazer a apresentação de outros alimentos. Como que eu vou começar o desmame? E como eu vou fazer de todos os métodos? É impossível, não tem como, não tem tempo de vida da ave suficiente para conseguir fazer isso, tia. Então assim, a gente precisa entender que a informação que a gente consome é diferente do que a gente consegue aplicar com os pets.
E existe essa diferença muito clara. Eu vejo que cada vez mais a gente tem dificuldade, o jovem tem dificuldade de realmente colocar essa questão e ter o tempo do pet, esperar o tempo do pet, respeitar o tempo daquele pet. Tá? Então, o que eu quero fazer com esse vídeo? Ensinar vocês a realmente respeitar um cronograma. Então, primeira coisa, procure o profissional que você se identifica mais, que faça mais sentido para você. Veja o método de treinamento dele, tá legal para você, vou aplicar. Aplica do começo ao fim. Aplique esse cronograma. Ah, eu já estou com experiência, quero criar um cronograma. Tudo bem, você vai correr um risco, mas é interessante também você ter essa liberdade. Eu acho que o pet, o que me fascina nos pets é essa liberdade da gente poder ver o que se enquadra mais pra gente ou menos ali, mas não adianta a gente também se iludir de chegar ao ponto de falar, ah, não, tentei tudo e não deu certo. Quando você chegou nesse ponto, tio, tia, sinto lhe dizer, você errou. Porque não existe nenhum botão mágico que eu aperto no Balu, no Luca, na Zeca, na Bazinha, na Pérola, que eu resolvo os problemas. Não existe um botão mágico. E por que funciona comigo? Porque eu sigo um cronograma. Tá? Então, no nosso curso, inclusive, eu tenho todos esses cronogramas. Ah, como eu vou fazer para amansar? Um cronograma. Como eu vou fazer para desmame? Outro cronograma. Como eu vou fazer para pôr peitoral? Um outro cronograma. Como eu vou fazer voo livre? Um outro cronograma. Você tem que seguir as etapas. E às vezes até a pessoa pergunta, por exemplo, o que eu faço para fazer um cronograma? Até tem uma pergunta no Tio Petisco Responde, inclusive tem um detalhe, ó, esse programa hoje não é só sobre o cronograma, tá? É sobre o cronograma e também tem uma segunda parte aqui, ó, sobre o Tio Petisco Responde. Então toda vez a gente vai tentar colocar no final dos vídeos um pouquinho do Tio Petisco Responde para você se sentir mais acolhido e saber que a sua pergunta está sendo ouvida, está sendo respondida, mas tem que acompanhar o vídeo, tem que assistir até o final para você poder ter a sua dúvida respondida. Então mandou sua pergunta lá, vai, assiste, acompanha para você ver a sua resposta, porque senão também não evolui, não melhora. Mas uma dúvida que a gente gravou, que eu acho bem legal, é, por exemplo, quanto tempo, como eu faço para saber quando eu vou fazer o desmame, né? Quando eu vou fazer para fazer o recall, quando eu começo a fazer o meu externo no voo livre. Não tem uma coisa mágica, não tem nossa, são alguns sinais, alguns pré-requisitos a serem cumpridos. Imagina como eu vou pilotar um avião. Só saber ligar e desligar para poder pilotar? Não, tem que saber ligar, desligar, pilotar, treinar, fazer uma série de exercícios para daí primeiro pousar, para daí depois primeiro levantar voo, depois pousar. Então tem um cronograma a ser seguido. E esse cronograma a gente precisa respeitar nos pets, porque senão não faz sentido para eles. E ao invés de eu estar ensinando, eu estou bagunçando a cabeça deles. Então, o que eu quero falar nesse cronograma que é importante você pensar? Coisas para você refletir. Quanto mais você for treinar, ensinar uma coisa nova para o seu pet e você conseguir, sem estresse, sem você impor, mostrar o resultado final, é um bom início. Então, tem coisas que não vai ter como. Por exemplo, para pôr o peitoral, o resultado final é pôr o peitoral. Se eu fizer isso, eu vou ter que forçar, então não é legal começar por isso. Mas é um exercício onde eu vou fazer com que eu quero que ele coloque a bolinha num cestinho. Eu posso começar pelo final do objetivo, tá? Qual é o final do meu objetivo? Você pode começar pelo final de fazer o treinamento de trás para frente. Eu quero que ele guarde, que ele busque, por exemplo, eu vou jogar a bolinha, quero que ele vá buscar a bolinha, que ele traga a bolinha e guarde. Não, então melhor começar pelo final dele só guardar. Primeiro eu ensino ele a guardar. Depois eu ensino ele a buscar, depois eu ensino a jogar. Sabe, eu vou fazendo ao contrário. Então a primeira dica de você criar um cronograma é isso, sem ter forçamento. Se você tiver que, o final for pôr uma caixa de transporte, o final for colocar um peitoral, alguma coisa assim, você não pode começar pelo final. Você precisa respeitar a mesma ordem normal. Por que isso é legal? Porque quando eu começo pelo final, eu já dou o objetivo final para o meu cachorro, ou para minha ave, ou para o meu pet que for, para o meu gatinho. Pode treinar seu gato também, não tem problema nenhum. As pessoas têm essa dúvida, né? Então, quando eu faço isso, o final já é o resultado que ele sabe que ele quer, que ele vai ganhar o prêmio. Então fica muito mais fácil ele intensificar esse comportamento porque ele sabe o resultado final. Fechou? Segunda coisa, você precisa ter um comando de liberação, que é o quê? Você precisa ser claro no momento que ele acerta. Então, acertei, ok, tchum, prêmio, naquele exato momento.
Você não pode, errei, falei ok, mas não era ok. Não tem essa. Falou, paga. Mas eu falei errado. Tudo bem, então melhora para a próxima. Tá? O cronograma terceiro, e eu acho que é uma das partes mais cruciais também. Na verdade, os três pontos são importantes, mas a gente precisa dividir a atitude, por exemplo, em etapas. Então, por exemplo, vou guardar a bolinha, como eu dei o exemplo aqui. Eu não posso começar por guardar a bolinha. O final é guardar a bolinha, mas antes ele vai ter que buscar, ele vai ter que trazer e guardar. Esses são os 3 pontos iniciais que a gente pensa, né? Beleza, então eu vou dividir nisso. Não, agora a gente precisa fracionar ainda mais. Eu preciso separar em etapas menores. Então guardar a bolinha exige o quê? Exige que ele rele na bolinha. Exige, antes que ele relar na bolinha, exige que ele não se assuste com a bolinha. Existe a possibilidade da gente treinar para que ele goste da bolinha. Entende? Então, qual é o nível que o seu pet está? Ele já gosta da bolinha? Legal. Ele não está assustado com a bolinha? Legal. Mas você entende que só a bolinha, o fato de estar com uma bolinha, e isso que me encanta em outros pets, assim, porque cachorro, né, é mais fácil, o pessoal põe a bolinha, todos gostam. Mas quando você pensa numa ave, num sagui, num primata, num réptil, você precisa fragmentar ainda mais. Então, o seu nível de treinamento, de feeling mesmo ali, vai melhorando. Eu acredito muito nisso, né? Conhecimento engrandece a todos. Então, quando eu treino esses pets, eu estou evoluindo. Entende? E é isso. Então, eu preciso dividir e fragmentar ainda mais. Separem em passos. A gente chama de baby step. Tá? Então, separem em passos de bebê. Passos de bebê. Pega uma coisa simples, como pegar isso aqui. Pegar esse araminho aqui. Tio, mas pô, isso aqui é simples. Para um cachorro ele vai cheirar na hora. Para uma ave ele vai assustar se eu chegar perto assim de uma vez. Então eu preciso acostumar ela com isso. Ele chegar perto, ele começar a relar, ele segurar, ele não destruir, só ficar segurando, para daí ele levar para um lugar e soltar. Então eu posso dividir isso em etapas e vai ficar muito mais claro. Às vezes a gente pensa, nossa, mas vai dar um trabalheira. Não tem treinamento sem paciência e sem persistência. Tá? Não vou mentir para vocês. Mas você vai perceber que quanto mais você ensina para o seu pet, mais rápido ele aprender outra coisa. Porque ele começa a aprender a aprender. Começa a fazer sentido para ele aquela linguagem, como se você estivesse aprendendo uma língua nova. No começo é mais difícil. Depois as palavras começam a fazer mais sentido, começa a fazer a gramática, começa a fazer mais sentido, o vocabulário começa a juntar, começa a aumentar o seu vocabulário e começa tudo, começa a ser mais rápido. Fica uma coisa mais versátil. Você vai aprender uma palavra nova hoje em dia no português, fica muito... Você não ouviu uma vez, já era. Pronto, aprendi. Quando você é bebê, não, precisa repetir várias vezes. E com pet, é a vida toda essa questão da repetição, mas ele aprende a aprender. Receita milagrosa para limpeza de piso e principalmente o porcelanato, com certeza você já viu ou já lhe passaram algo. Olha o que pode acontecer com o seu piso. A grande maioria desses milagres acontece isso com o seu piso, corroendo, tirando o brilho, estragando totalmente e não tem mais solução para esse tipo de acontecimento. Para que não venha acontecer isso com o seu piso, a importância de você ter boas procedências no produto, nas pessoas para saber te orientar, como é o caso da Brumax. A Brumax é fabricante, ela tem um produto específico para porcelanato, um produto que limpa, é econômico, concentrado e mais. Aqui você tem profissionais para poder sempre te orientar o produto certo para o local certo. A Brumax é fabricante há mais de 23 anos no mercado, por isso que te dá garantia, qualidade e segurança para você. Gente, espero que tenha resolvido essa dúvida de cronograma. Lembra sempre, estude, mas não ache que a velocidade que você consumiu essa informação é a velocidade que você está aplicando com o seu pet. Respeite o tempo do seu pet. Não vai no tempo da internet, porque o tempo da internet é maluco. Nem a gente que está aguentando a velocidade de informação que chega pra gente. Tá bom? Imagina o pet ainda.
Aí, tio Tia, chegou a hora do Tio Petisco Responde, hein? Então, se você tem dúvida e mandou um comentário pra gente, fica ligado que a sua dúvida pode estar sendo respondida agora. Lembrando também que toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem Tio Petisco Responde ao vivo, no YouTube e no Instagram. Então, quem tiver ao vivo pode mandar a sua dúvida lá. E quem não teve tempo de ver o ao vivo, mandou sua dúvida, seu comentário depois, pode ficar ligadão agora aqui na TV Brumais, na TV Três Fronteiras e no YouTube para você ver se a sua dúvida foi selecionada. Vamos lá, tia Carol, qual é a primeira dúvida que você selecionou? E ó, detalhe, se tiver, não tá selecionando minha dúvida, culpa tia Carol, não culpa tio Petisco não. Manda lá. Ó, foi do tio Gilmar. Quando e como tira o filhote de calopsita da papinha para a ração extrusada, tio? Tio, primeira coisa que é interessante você pensar na hora de fazer o desmame. Você primeiro precisa começar a apresentar os alimentos. Por exemplo, o Azuro não está pronto para fazer o desmame. Por que que eu sei? O peito dele tem um buraquinho bem pequenininho aqui ainda. Dá para ver aqui na telinha ali, ó. Agora sim, tio. Dá para ver o peitinho dele. Falta bem pouquinho o peitinho dele aqui para abrir o buraquinho aqui, ó. Mas tá faltando o titico para poder começar a fazer o desmame. Mas, enquanto isso, eu já posso começar a apresentar as frutas para ele. Então, por exemplo, vou pegar esse pedacinho de banana aqui, ó, e tô deixando ele degustar, tô brincando com ele, alimentando, treinando todo mundo aqui. Então você também pode fazer isso. Não pode começar a fazer o desmame, mas pode começar a apresentar os alimentos para a sua ave, tá bom? Próxima pergunta, tia Carol. A próxima pergunta é da Silvia, tio. O meu papagaio tem 48 anos. Eu nunca dei pimenta para ele. Me disseram que é muito bom. Qual tipo de pimenta que devo oferecer? Ah, só um detalhe, eu esqueci da minha pergunta passada, a principal, né? Quando você faz o desmame, quando terminar de fechar todas as penas, inclusive do papinho, tá bom? Agora da tia Silvana, é isso? É Silvia, tio. Silvia, tá. Tia, seguinte, pimenta dedo de moça é que a gente mais utiliza, você pode usar uma variedade, mas uma dica importante para você na hora de dar pimenta para suas aves é cuidado com os beijinhos depois no bico, porque às vezes fica um resquício da pimenta e pra gente arde muito. Para eles a ardência não vai ser igual, né? As papilas degustativas deles são diferentes, então você pode dar sem medo e sem risco ali, sem ficar preocupado. Dedo de moça é a mais utilizada, tá bom? Próxima pergunta, tia Carol. Tenho uma arara maracanã. Antes ela só deixava eu brincar com ela. Porém, fui embora um ano, fui para fora do Brasil e quando eu voltei ela não deixou. E quando eu voltei ela não foi mais a mesma. Tem como voltar a ser o que era antes, tio? Tio, tem como voltar, mas tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter treino e tem que entender a cabeça da sua ave. Eu tenho um curso aqui, tiopetisco.com.br, onde eu ensino tudo, detalhe por detalhe, como que é o manejo, como você deve fazer para amansar a ave. A Pérola eu ganhei com 2 anos, o Luca com 2 anos também. Então assim, são aves que estão mansas comigo, precisa amansar, precisa trabalhar e você precisa aprender como faz isso, tá? Cada um precisa ter um detalhezinho, tem um cronograma, né, que é importante, como lidar com bicada, como fazer o desmame, tudo no curso, mas você precisa entender a cabeça da sua ave para poder ter um manejo adequado. E isso que é importante, eu cito no meu curso. Tem como fazer com paciência, com persistência. Se você quiser olhar no canal no YouTube, tem vários vídeos que eu também ensino de forma gratuita lá, tá? Mas assim, é muito longo para a gente poder fazer no Tio Petisco Responde, tudo isso. Para você ter uma ideia, o curso tem mais de 6 horas de gravação, né? Tem uma parte que eu estou gravando tudo passo a passo com o Azuro, desde a papinha até o voo livre. E depois, ainda para quebrar tudo isso, finalizar, na verdade, com chave de ouro, ainda tem nosso grupo no WhatsApp, né? O grupo no WhatsApp é onde a gente vai tirar as dúvidas, vai tirar o tete a tete, porque às vezes uma bicada pode ser por agressão, né? Ó, tô te bicando para ficar longe de mim, né? Ou tô te bicando para você dar mais atenção para mim, dar mais carinho. Então você precisa identificar isso e no grupo no WhatsApp eu vou estar lá para poder auxiliar e te ajudar nesses detalhes ponto a ponto. Tem mais pergunta aí, tia Carol? Claro, tio. Como é o processo do voo livre? Em que momento confiar em soltar um animal? Reparei que nos seus vídeos estava em ambiente aberto. Quando começou o treinamento com os bichos, tio, como soube a hora de soltá-los? Tio, é tio, né? Tio? Isso mesmo. Tá como desconhecido 1, 2, 3. Desconhecido 1, 2, 3. Tio, seguinte, ó. O momento certo tem 12 pontos que eu faço para poder saber que minha ave tá pronta. O Azuro tá praticamente todo penado, tá vendo aqui, ó? Ele tá treinando para voo livre, tá?
É uma ave bem tranquila. Ele já faz uns voozinhos aqui nos recalls, mas ainda não está pronto. Como que eu sei disso? Pelo desempenho dele, nesses 12 requisitos que eu faço. Então, no meu curso, no Tio Petisco que eu acabei de falar, eu ensino passo a passo, inclusive com um cronograma, para você ter ponto a ponto no treino, para ficar bem claro para você o momento. Então, você tem um checklist mesmo para você cumprir de obrigações, de pré-requisitos para você ir para o externo. O Azuro mesmo não está no externo. E é preciso fazer isso, tá, tio? Porque não é você que vai estar voando. Eu vejo muitos tutores falando assim, não, mas eu tenho conhecimento, eu vou fazer já o nível externo, nível 5, eu vou fazer o externo ali porque eu não tenho capacidade, estrutura para poder ficar levando a ave, não tenho local para poder fazer todo esse manejo, então eu vou assim mesmo. Você está pondo a vida da sua ave em risco, tá? Então, se você realmente gosta dela, estuda, aprende. O nosso curso é super barato, tio, é com menos de R$1 por dia, 82 centavos para você dar uma qualidade de vida para sua ave. Né, para você ter uma segurança na hora que você fazer o voo, no manejo, para ter um filhotinho assim, mansinho, para a vida toda, tranquilo. A mesma ave adulta vindo aqui, ó, tranquila, mansada, tranquila comigo, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta? Tia Carol, qual é a próxima pergunta? Claro, tio, foi da Camille. Ela te perguntou como você guarda o papagaio na gaiola se ele fica te bicando. Tia, é o seguinte, você precisa ter um cronograma. De novo, a tia Carol separou um monte de cronograma aí para essa pergunta. Legal, para mostrar realmente a importância disso, é interessante. O que a gente precisa ter? Eu não vou fazer um cronograma, eu não vou fazer alguma coisa com a minha ave que ela não está pronta para fazer. Então, primeira dica legal que você precisa ter. Segundo é que você precisa pensar em como você vai fazer isso e estruturar de uma maneira que você não vai forçar esse papagaio. Porque se você forçar, ele vai pegar a raiva de você e vai piorar todo o seu manejo. Então, primeiro eu começo a treinar com a gaiola fechada, depois eu vou abrir a gaiola no local seguro, que ela já está acostumada, vou fazer o treino rapidinho com ela e fechar. Vou abrir e fechar, vou fazer esse treino. No dia que eu for deixar a gaiola solta, já mais avançado o treinamento, eu vou pegar, por exemplo, como a Tuca aqui já está nesse ponto, já tem um manejo melhorzinho com ela, aí eu vou para outro ponto que é deixar ela solta. Então, primeiro eu estava treinando ela no viveiro, ganhei confiança, ganhei a qualidade de vida com ela. Agora eu vou pôr aqui no escritório. Então eu soltei ela aqui, fiz o treino rapidinho, a gaiola dela tá aqui com toda a comida e água dentro. Ela tá vendo a comida e a água ali. Não tô negando, não tô privando ela da comida e da água, mas ela só tá ali naquele local. Então toda vez eu deixo só naquele local ali para ela e ela vai entrar e ficar tranquila. Até o fim do dia ela vai começar a bater a fome, ela vai tentar entrar, vai pegar de novo a comida. Deixa um lugar fácil, acessível, se precisar ir pelo chão, tá? Em casos extremos, se você conseguir deixar num quarto onde ela pode pernoitar para fora da gaiola, caso ela não entre, legal. Ah, não tem como, ela tem que entrar, chegou o fim do dia, tá à noite, apaga todas as luzes, deixa ela começar a ficar corujadinha, quietinha para dormir, pede para outra pessoa pegar com um paninho e levar ela pra gaiola. Tia Carol, vamos para a próxima pergunta? Claro, tio. Eu gostaria de saber por que meu papagaio faz um barulho. Parece um ruído bem baixinho perto do meu rosto, parece que ele está ficando bravo. Tia, legal a sua pergunta e você precisa ver, e eu acho que é isso que justifica, inclusive, o nosso grupo no WhatsApp. Por exemplo, esse ruidinho pode ser de filhotinho, pode ser de acasalamento, então ele está pedindo gala para você. Ele pode estar fazendo por estar agressivo e você é dele e está espantando outras pessoas, outros animais. Então você precisa identificar qual é esse tipo de comportamento, o que ele está querendo com esse comportamento. E o intuito é o seguinte, é não deixar ele ganhar esse comportamento. Então o que você precisa fazer é criar uma situação, fazer com que mude aquele comportamento, que crie um outro sentido para não gerar bicada. Você precisa criar uma outra saída antes daquilo ficar um ponto de ele te machucar. Tá? Então, sempre usando a inteligência, nunca a força, mas você precisa entender qual é a intenção dele com aquele comportamento. Não humanize, pensa como uma ave. Ele está pedindo o que para você ali? Tem que local que é? Em que momento que é? O que está acontecendo ali na sua casa no momento que acontece isso? Como é a postura dele? Se ficou alguma dúvida também, não esquece do nosso curso que a gente mostra passo a passo e faz esse tete a tete, que é importante no nosso grupo, nosso curso lá no grupo do WhatsApp.
Tem mais perguntas, tia Carol? A última pergunta, tio. Última pergunta selecionada pela tia Carol. É isso mesmo. É da Marita Novaes. Ela perguntou se pode cortar a ponta do bico do papagaio. Não faça isso, tia Carol. É Carol? Também Não, isso? é Marita Novaes. Marita, não faça isso, tá? Primeira coisa é o seguinte, se você tiver um enriquecimento ambiental legal, se você tiver uma alimentação legal, você não vai precisar fazer nada nunca no bico da sua ave, que ela já vai ter o desgaste natural. Se você não cuidou direito, teve esses problemas ou mesmo resgatou já com problema, indico você primeiro a procurar um veterinário para fazer isso, um veterinário de animal silvestre, não pega um veterinário normal. Segunda dica, não fique na sala com o veterinário, saia da sala, porque se você tiver que fazer uma contenção com o seu animal ou ele tiver que fazer, deixa ele criar vínculo não, né? Ele pegar raiva e pegar ódio do veterinário. Sai de perto, tia. É muito comum as pessoas quererem ficar ali, eu sei que dá dó, a gente, não, vou ficar com a minha ave, ela se sente mais segura e tudo mais, mas não faça isso. As minhas aves mesmo aqui, por exemplo, é um manejo que eu vou pegar aqui, vou virar, e eu mesmo vou lixar eu mesmo vou lixar o bico, devagarzinho, lixar, não cortar. Vou lixar aqui, tranquilo. Tem que fazer na força. Não faça isso. Pegue, leve para o profissional e deixe lá, sai da sala. Se o veterinário pedir ajuda, troque de veterinário, tá? Ou fala, olha, melhor você pegar o seu assistente, porque eu não vou perder o vínculo com o meu pet fazendo essa contenção. Se ele, não tenho assistente, troca de veterinário. Tá? Foi a última pergunta que você selecionou, né, tia Carol? Isso mesmo, tio. Gente, não esquece, toda quarta-feira tem live, então se você tiver mais dúvida, você pode tirar sua live ao vivo. E todo domingão, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal no YouTube, na TV Brumais, na TV Três Fronteiras. Então manda sua dúvida e manda seu conteúdo também. Tio, quero um vídeo sobre isso, sobre aquilo, tô com essa dúvida. Às vezes dá um vídeo inteiro pra gente fazer aí e a gente faz com o maior amor e carinho, tá bom? Ligadão, toda quarta às 9 horas da manhã e domingo às 10. Valeu? Partiu petisco!